Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. É o seguinte, Vitor Pereira quer a contratação de Yuri Alberto. O técnico do Wolverhampton da Inglaterra, ex-técnico do Corinthians, quer a contratação do Yuri Alberto. Corinthians terá desfalques contra o Novo Horizontino. E essa história do Renato Augusto? Será que ele volta para o Corinthians? Jogador rescindiu o contrato com o Fluminense. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada, absolutamente nada, para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil. Tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. Vamos então falar do Corinthians. Corinthians que joga nesta quarta-feira, amanhã, às 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol do Héctor Hernandes. Lembra? Jogo de ida em Novo Horizonte, o Corinthians jogou com um time reserva, praticamente reserva, né, um time alternativo, escalado pelo técnico Dorival Júnior. Se eu não me engano, foi estreia do Dorival Júnior no comando do Corinthians. E o Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol do Héctor Hernandes. Para o jogo de amanhã, o Corinthians terá desfalques. O time já encerrou a preparação, o time já está concentrado para o jogo de amanhã. E mais uma vez não terá o Memphis Depay. O Memphis até apareceu no campo hoje, mas não treinou com os demais jogadores. Ele continua num processo de fisioterapia, tratamento intensivo para a recuperação de uma contusão no tornozelo. O tornozelo dele ficou bastante inchado, ele torceu o tornozelo no treino do Corinthians mesmo, né, treinando, não foi no jogo nada, foi realmente num treino, e ele está se recuperando dessa contusão. Provavelmente para o sábado, contra o Atlético Mineiro, o Memphis já estará à disposição do técnico Dorival Júnior. Outro que não poderá jogar é o Mateuzinho. O Mateuzinho está com uma contusão muscular. Ficou de fora da partida contra o Santos, vai ficar de fora novamente da partida contra a equipe do Novo Horizontino. Aí o Léo Maná pode ser escalado na posição, ou até mesmo o Félix Torres pode ser escalado na posição. Contra o Santos, o Dorival Júnior optou pelo Félix Torres. Não sei se contra o Novo Horizontino vai jogar o Félix Torres novamente, ou se vai jogar o Léo Maná, que é o jogador da posição, é o reserva do Mateuzinho. Garro, mais uma vez, fica de fora. O Garro está na sua fase final de recuperação no Corinthians. Da tendinopatia patelar, a contusão no joelho. Ele deve voltar a jogar com a camisa do Corinthians no dia 1º de junho, no jogo do Corinthians contra o Vitória da Bahia, no Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. Pelo menos é essa a projeção do Departamento Médico do Corinthians, do Departamento de Fisioterapia, do Departamento de Fisiologia. Lembrando que o Corinthians não tem também o Gustavo Henrique, o zagueiro que continua se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal. Não sei
Qual time? Ninguém sabe, por enquanto, qual time que o técnico Dorival Júnior vai botar em campo. Se ele vai botar força máxima, se ele vai botar um time alternativo, eu acho que ele vai botar time alternativo. Até porque o Corinthians ganhou o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e pode até empatar com o Novo Horizontino, que mesmo assim estará classificado. Um provável time do Corinthians: Hugo Souza, Léo Maná ou Félix Torres na lateral direita, André Ramalho ou João Pedro Choca na zaga, o Kaká e o Angileri, com a possibilidade também do Matheus Bidu ser aproveitado na lateral esquerda, no meio-campo Maicon, Carrídio, o Bidon, o Martínez e o Coronado. Seria o meio-campo titular. É claro que tem as opções do Alex Santana, tem a opção do Charles, do Rian. Se quiser colocar um time mais alternativo ainda, né? Ele tem essas opções. O Héctor Hernandes pode ser aproveitado no ataque, ou o Yuri Alberto, que é o titular da posição. Por falar em Yuri Alberto, a notícia que foi divulgada no programa do Neto, hoje no programa Os Donos da Bola, foi divulgada pelo Neto e divulgada também pelo Souza, que é comentarista do programa Os Donos da Bola. O Vitor Pereira tem interesse na contratação. O Vitor Pereira, lembra dele, torcedor corintiano? Tem saudades dele, torcedor corintiano? Ele foi um tremendo traíra no Corinthians, deixou o Corinthians alegando, dando a desculpa do estado de saúde da sogra, e depois, imediatamente, foi dirigir o Flamengo. Foi absolutamente traíra o Vitor Pereira, mas é bom técnico e está fazendo um bom trabalho lá no Wolverhampton da Inglaterra. O Manchester United está perto de acertar a compra do atacante Matheus Cunha, que é do Wolverhampton. E por uma bala, hein? 62 milhões de libras, o que dá 472 milhões de reais. Então o Matheus Cunha, que é brasileiro, né, e centroavante do Wolverhampton, deve ser contratado pelo Manchester United. Com isso, o Wolverhampton quer a contratação de um outro centroavante. E o Vitor Pereira indicou a contratação do Yuri Alberto. Segundo informações do Neto e também do Souza, o valor da proposta que deve chegar ao Corinthians é de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Algo em torno de 224 milhões de reais. É muito dinheiro. Lembrando que o Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, que foi adquirido em troca de jogadores com o Zenit em 2023. Lembra? Foi um monte de jogadores lá para o Zenit na contratação, em troca da contratação do Yuri Alberto. Qual a sua opinião? Bom, se chegar uma proposta de 35 milhões de euros, dificilmente o Corinthians vai ter condições de recusar essa proposta. Mas o Corinthians só teria direito a metade dos 35 milhões. Ou seja, o Corinthians teria direito a 17 milhões e meio de euros. 111 milhões de reais. É muito dinheiro. Só que onde é que o Corinthians vai arrumar outro centroavante? Né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema maior. O Corinthians perderia um dos seus principais jogadores, o seu principal artilheiro. Mas se chegar uma proposta dessa, não tem muito o que fazer. E essa proposta chegaria agora no meio do ano. O meio do ano é a principal janela dos clubes europeus. É a principal janela, é a janela forte dos clubes europeus, é a janela do meio do ano, quando os clubes europeus realmente gastam dinheiro para contratar jogadores.
seria difícil segurar o Yuri Alberto, porque, afinal de contas, ele também tem o sonho de jogar na Premier League. Embora ele tenha pedido para o Corinthians renovar o seu contrato por mais uma temporada, o Yuri Alberto está feliz no Corinthians, está vivendo a sua melhor fase com a camisa corintiana. Dificilmente ele recusaria uma proposta nesses valores, principalmente da Premier League. Lembrando que o Vitor Pereira trabalhou com o Yuri Alberto no Corinthians, né? O Yuri Alberto foi comandado pelo Vitor Pereira no Corinthians, por isso o Vitor Pereira conhece bem o jogador e por isso o Vitor Pereira indicou o jogador ao Corinthians. Indicou o jogador ao Wolverhampton da Inglaterra. Vamos aguardar para saber se essa proposta realmente vai chegar do Corinthians. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Faça sua inscrição. Deixe o seu like no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Mas antes, quero falar para vocês do seguinte. Não posso terminar este vídeo sem falar do Renato Augusto. Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense. Eu estava quase esquecendo dessa história. 37 anos já o Renato Augusto. E já existe uma campanha na internet de torcedores corintianos pedindo a volta do Renato Augusto. Eu, particularmente, acho muito difícil que isso aconteça. Porque o Renato Augusto já está com 37 anos. Porque o Renato Augusto praticamente não jogou no Fluminense. Ele praticamente não atuou com a camisa do Fluminense. Teve um período lá machucado. O Renato Augusto não é o mesmo jogador de antes. Ele não consegue jogar mais como ele jogava antes. Tem muita gente dizendo, mas o Renato Augusto é melhor do que o Coronado. O Renato Augusto era melhor do que o Coronado. Agora, hoje, será que o Renato Augusto é melhor do que o Coronado? Renato Augusto, infelizmente, não tem condições físicas de jogar o futebol que ele jogava antes. Então, eu, particularmente, sou contra o retorno do Renato Augusto. Acho que o Corinthians tem que olhar para o futuro e esquecer do seu passado, embora o Renato Augusto seja um dos grandes jogadores da história do Corinthians, um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Você gostaria de ver o Renato Augusto mais uma vez vestindo a camisa do Corinthians, quem sabe até o final do ano, vestindo a camisa do Corinthians, quem sabe por um contrato de produtividade? Bom, eu acho muito difícil que isso aconteça. Deixa aí o seu comentário, me segue nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, no clube de membros do canal, tá certo? Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau.